sobre as piores adaptações dos livros para os filmes que eu já vi até hoje. Esse ano nós tivemos uma grande surpresa e foi uma surpresa muito positiva. Que muitas séries nas quais os livros são perfeitos e os filmes não foram tão bons assim, vão ganhar uma nova chance, assim como a série Fallen e assim como a série Academia de Vampiros. Nessas primeiras adaptações, esses livros viraram filmes. E esses filmes, alguns foram até melhores e outros foram um verdadeiro fracasso. E hoje eu quero comentar com vocês aqui sobre quais foram as piores adaptações de livros para os filmes, na minha opinião. Eu já comentei com vocês várias vezes sobre o meu amor por Crepúsculo. Eu realmente gostei muito dessa série de livros quando foi lançada, porque quando lançou, tudo que nós tínhamos no mercado era uma literatura muito diferente do que a Stephenie Meyer propôs para nós ali, com um vampiro que era bonzinho, com uma menina ali que se apaixonou por um vampiro e estava disposta a se tornar vampiro para alcançar a imortalidade e viver feliz para sempre com ele. Só que, gente, eu li a série inteira e estava numa expectativa altíssima sobre os filmes. Eu vejo que muitas pessoas falam que a adaptação foi muito boa, sim, porque tem vários elementos que foram reproduzidos no filme. Só que para mim, existiram muitos pontos importantes que não estavam dentro dos filmes, o que para mim prejudicou muito a minha experiência. E como eu comentei com vocês no vídeo que eu falei sobre O Sol da Meia-Noite, que o final da saga, que foi Amanhecer, foi totalmente diferente do que realmente o livro propôs. Além das grandes diferenças que eu achei na adaptação, a que mais me chamou a atenção, e eu vou colocar aqui numa ordem dos livros que eu achei mais diferente dos que eu achei menos diferente, vou trazendo aqui para vocês, mas o que mais me incomodou na adaptação do livro de Crepúsculo pro filme foi principalmente os personagens. É claro que nós nos apaixonamos pelos atores que viveram o Edward e a Bella na vida real, apesar de eu achar os traços físicos deles totalmente diferente dos traços físicos que foram descritos ali dentro da saga Crepúsculo. Só que esse foi um fator tão importante? Nem tanto. Eu vou comentar para vocês por que nem tanto. Para mim, Jéssica aqui, né, gente? Eu acho muito importante ter as características dos personagens. Isso para mim é um ponto muito importante. Porque nós imaginamos, né? Antes de você assistir o filme, você já fez ali a imagem do personagem, você já construiu ele na sua mente. Então, para mim foi muito difícil conseguir encaixar os personagens que estavam ali, como a Kristen Stewart e o Robert Pattinson. E por quê? Porque na descrição eles eram realmente diferentes, mas vamos deixar esses pequenos detalhes para trás, porque se eles tivessem vivido a Bella e o Edward de uma forma mais fiel, eu teria relevado tudo isso. Mas o porquê eu falo que os personagens foram tão diferentes ali? Porque quem leu a saga Crepúsculo sabe, e vocês podem deixar aqui nos comentários para mim a sua opinião, que a Bella não era nem de longe aquela personagem super paisagem que era a Bella vivida ali pela Kristen Stewart. Porque a Kristen Stewart tinha a mesma expressão nervosa, a mesma expressão apaixonada, a mesma expressão com medo, a mesma expressão. Ela não mudava ali a face dela, né, gente? E com isso, a personagem do filme teve um tom muito fora do que era a Bella. Porque a Bella, no livro, é uma garota super temperamental e muito brava. Quem leu Crepúsculo sabe que a Bella tinha, assim, ali a sua personalidade muito marcante. Ela falava o que ela gostava, o que ela não gostava. Várias vezes ela se mostrava nervosa ali com o Edward. No livro, ela não é aquela menina que simplesmente aceitava tudo e não debatia e não questionava nada. O que trouxe, na minha opinião, pro filme, uma personagem totalmente diferente do que nós lemos aqui nos livros da saga Crepúsculo. E isso que eu tô só falando da Bella, nem tô falando do Edward, que também tinha ali um jeito muito diferente do Edward do livro, que também tinha ali a sua raiva. Às vezes ele se mostrava um pouco até firme demais com a Bella, né? Existia ali, às vezes, uns diálogos mais densos entre os dois. E, inclusive, no debate que eu fiz aqui no canal, com uma pessoa que nunca tinha lido Crepúsculo, nós conversamos sobre isso e vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem, de como é diferente os personagens dentro do livro, dos personagens ali, dos atores que viveram essa saga. Eu não tô falando que eu não ame os filmes Crepúsculo. Eu gosto muito de assistir eles trocentas vezes.
Mas o que eu levo em consideração quando eu vou assistir um filme que é uma adaptação de livro? Que eu vou assistir uma história nova. Então, assim, quando eu assisto, eu falo, nossa, esse filme aqui foi fiel. Ou, nossa, é um novo livro. Porque muitas vezes não tem nada a ver com a história. Então, eu vou dizer assim, que a saga Crepúsculo foi 40% livro e o restante foi mudado ali. Tem muitas partes importantes do livro que foram tiradas da saga, né? Que realmente eu não sei o que acontece. É uma coisa que eu até comentei com vocês aqui algumas vezes. O que acontece com os diretores e os roteiristas? Eles não leem os livros, eles pegam só um resumo ali do próprio escritor e leva isso para os cinemas. Eu ainda não consegui entender qual que é o processo criativo para você trazer um livro para a vida nas telinhas. Porque a diferença é muito grande, gente. Eu não consigo, não entra na minha cabeça, porque a mudança tão grande e brusca do livro pro filme. Mas finalizando aqui o pensamento sobre Crepúsculo, eu, Jéssica, leitora e grande fã da série, senti essa diferença. Depois eu aceitei, mas gente, o que foi o final de Amanhecer? Aquela cena do filme não existe no livro. Aquela luta entre os Volturi e os Cullen não existe. Então quando eu assisti, eu tava assim no cinema. Essa cena não existe. Essa cena não existe no livro. Essa cena não existe no livro. Foi essa experiência que eu tive. Foi frustrante. Eu assisto até hoje. Mas por quê? Não sei por quê, gente. Porque a gente acaba assim, querendo tanto que o filme dê certo, que muitas vezes a gente... Não sei por que eu assisto até hoje. Não sei. Sou fã do Edward e da Bella. Achei que eles, como atores, evoluíram muito no tempo. Mas realmente, em Crepúsculo, os dois não deram um tom necessário para serem o Edward e a Bella ali, realmente descritos na saga. A segunda pior adaptação que eu assisti e li na vida foi, gente, infelizmente, Os Instrumentos Mortais. Essa aqui foi dura. E eu vou contar pra vocês tudo. Eu falei com vocês aqui em alguns vídeos que eu gostava muito da série, e realmente eu gosto da série adaptada pela Netflix, mas não tinha lido os livros antes. Não tinha. Então eu falava assim, gente, pra mim, que nunca leu o livro, a série tá ok, a série é legal, eu gosto ali dos efeitos visuais, eu gosto da série em si. Gosto dos protagonistas? Nem tanto. Eu não gosto ali de quem tá vivendo os protagonistas na série. Eu prefiro quem viveu os protagonistas no filme Cidade dos Ossos. Eu amo a Lily Collins e o Jamie Campbell. Gente, eu acho o Jamie maravilhoso. E eu sentia que ele era ali o Jace. Eu não sei explicar, mas pra mim coube muito bem o personagem do livro pro ator que viveu esse personagem. Eu gostei muito. Mas quando eu li o primeiro livro, que é a Cidade dos Ossos, eu caí do cavalo, gente. Eu vi que mudaram muito o livro para a série que a Netflix fez. Então o Luke, que tem um papel tão importante no livro, ele foi alterado. Foi colocado como um policial e ele era um bibliotecário. O que eu percebi? Que teve personagens que foram excluídos, cenas importantes foram alteradas, outras cenas nem existiram. Gente, não tem como enumerar todas as mudanças que a série fez. Não tem como enumerar. Foi um choque para mim. Qual é o problema dos escritores e dos roteiristas? Não sei. E um detalhe muito importante que eu quase esqueci de comentar com vocês é que eles também dão uma ênfase muito grande no triângulo amoroso. No livro, no primeiro, no segundo e no terceiro, quase não existe o triângulo amoroso, gente. Eu falo desses três porque foram os que eu li. Vou resenhar aqui pra vocês. Vou continuar a série com certeza. Mas foi os 3 livros muito comparativo às séries. Então, gente, mal tem triângulo amoroso. E a Netflix deu um ibope pra isso, como se fosse a parte principal. Enfim, não tem como eu falar sobre todos os erros, tudo que eles fizeram que estragaram a série. Foi uma série que estava nos top 10 da Amazon durante um bom tempo, foi até por isso que eu assisti. Mas quando eu li o livro, foi uma série decepcionante. E o que eu posso dizer? Eu não sou fã da série Instrumentos Mortais, como eu sei que existe uma grande fanbase desse livro. Mas se eu fosse parte dessa fanbase, eu realmente estaria totalmente decepcionada com o que eles fizeram dessa série. Um detalhe muito importante que novamente eu vou comentar com vocês, que eu comentei aqui nesse vídeo sobre o que nós temos de informações sobre ACOTAR, que também vai virar filme. E nisso eu falei que nós sabemos
que a Sarah J. Maas vai participar ali do processo de criação. E o que eu comento com vocês aqui de novo é que todos os escritores participam do processo de gravação. E isso pra mim não é um ponto positivo. Até hoje não foi um ponto positivo, porque a Stephenie Meyer participou, a Lauren Kate ali de Fallen também participou, e a Cassandra Clare também participou do processo criativo de gravação dos filmes. E tá aí o resultado pra gente ver. Então, o fato da Sarah J. Maas participar do processo criativo não quer dizer que o filme ou a série vai ser boa, não. Não podemos criar altas expectativas sobre isso. Eu já vi muitos fãs comentarem que muitas vezes as séries e as adaptações dos filmes acabam sendo um verdadeiro insulto aos fãs. Isso é muito preocupante. É claro que existe um mercado editorial que se aproveita desse momento. É claro que os filmes estão querendo ganhar dinheiro, mas eu acho que quando a série ela é bem feita e quando a série é fiel, existe uma chance muito maior das pessoas que assistem a esses filmes irem consumir os livros. E quando a gente vai consumir os livros, e os livros são muito diferentes dos filmes, a gente acaba abandonando, tipo assim, não é o que eu assisti. E os fãs que leram abandonam os filmes porque não foi o que eu li. Então é um grande tiro no pé quando essas obras cinematográficas não são bem feitas. Foi muito difícil então ver essa grande mudança, como eu comentei com você nos outros vídeos. Eu realmente gostei da série antes de ler os livros, mas quando eu li os livros realmente foi uma mudança muito, muito grande. E aí que entra o grande medo das adaptações. Agora, mais uma série que os livros são incríveis, mas a adaptação foi uma grande decepção, foi a série Fallen. Gente, eu assisti o filme e eu assisti o filme antes de ler o livro. E eu gostei. Gostei por causa dos tons góticos que tem dentro do filme, que é algo que eu aprecio muito. Só que, gente, quando eu terminei de ler a série Fallen, principalmente o primeiro livro, foi um choque. A adaptação é totalmente diferente e o livro é muito, muito melhor. É claro que essa série faz parte das séries que eu comecei comentando com vocês aqui, que ganhou uma nova chance. A série Fallen foi comprada por uma nova plataforma de streaming e nós teremos a chance de ver essa adaptação novamente nas telinhas. Eu tenho esperança sim, porque foi a Globoplay que comprou. E a Globoplay sabe que nós brasileiros gostamos de coisas bem feitas, né? Então eu espero que a adaptação seja muito boa, como todas as séries que a Globoplay tem feito, que são sim séries boas. Mas eu tenho medo, né? Porque depois de tudo que nós vimos, a gente não sabe se dá pra confiar. Temos expectativas, eu tenho uma expectativa alta referente à série Fallen. Se eles conseguirem, gente, fazer a série fiel, nossa Deus, vai ser um sonho realizado. Até porque, quem sabe, os outros produtores, os outros roteiristas, possam fazer um estágio com quem está adaptando a série para que eles consigam melhorar a parte de adaptação ali, né? Porque, falando em português, claro, é quase passando a faca no olho, né? Porque a gente senta e sangra. Choramos lágrimas de sangue quando estamos vendo a adaptação. Então eu tenho altas expectativas, porque o filme não foi bom comparado ao livro. Precisava melhorar bastante. O investimento na série Fallen foi muito baixo. Os efeitos especiais eram muito grotescos. Mesmo para a época que foi gravada, existia uma tecnologia boa para fazer um filme bem melhor, mas o investimento foi bem baixo também. E é triste. É triste, como eu comentei com vocês, a própria Lauren Kate falou que participou do processo criativo e o filme realmente não conseguiu trazer tudo aquilo que a série Fallen traz. Principalmente ali é o amor entre o anjo caído e uma mortal. E antes que eu me esqueça, gente, por gentileza, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para sempre estar por dentro de todos os vídeos novos que vai sair aqui. E não se esqueça de comentar o que você achou desses livros que eu trouxe com piores adaptações de livros para filmes. E realmente, gente, o fato de vocês se inscreverem aqui e ativar o sininho das notificações ajuda muito o canal. Quando eu não estava no YouTube, eu não imaginava como isso é importante para nós que criamos o conteúdo. Mas agora que eu falo para vocês que faz toda a diferença, porque toda vez que vocês curtem, toda vez que vocês comentam e toda vez que vocês se inscrevem no canal, o YouTube considera esse conteúdo como importante e divulga para mais pessoas que também gostam dessas comparações aqui no YouTube. Então se inscreva já, ativa o sininho e não deixa de dar o seu like. Mas continuando, teve uma série para mim que foi uma tremenda decepção
e depois que eu assisti o primeiro filme, eu não continuei lendo a série. E foi até uma coisa que eu comentei com vocês, gente, porque muitas vezes o filme acaba tanto com a sua experiência ali, com a sua vivência, que você perde o tesão pelo livro, você perde o tesão pela série, e foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu li Percy Jackson. Quando eu li Percy Jackson, eu tava com altas expectativas, e Percy Jackson foi inclusive uma série de livros que prometeu ser o substituto de Harry Potter, o que não aconteceu. Quando nós vimos a adaptação de Percy Jackson ali no primeiro filme, nós vimos uma alteração gigantesca do livro pro filme. E a primeira coisa que eu achei mais chocante ali foi o fato do Percy, que foi vivido pelo Logan, ser totalmente diferente do personagem. Porque no livro, o personagem Percy, ele tinha de 13 a 14 anos, ele era um adolescente. E quando foi adaptado para filme, ele já era mais velho, já estava com seus 17 anos, o que acabou estragando toda a história do livro, porque os personagens eram muito mais velhos e, na sequência, isso foi prejudicial para a adaptação do livro. Para mim foi uma grande decepção, mudaram muito a adaptação, mudaram muito a história, o que fez eu ficar totalmente decepcionada e abandonei tanto a leitura quanto a série, que eu não assisti depois a continuação do filme. E aí eu comento com vocês, né, gente? Tem coisas que estragam tanto a nossa experiência. Muitas vezes os escritores acham que se você adaptar o seu livro para o cinema, você vai ter mais pessoas que consomem o seu livro. E muitas vezes, no que eu tenho percebido ao longo desses anos como leitora, é que a experiência é exatamente o contrário. Não é todo mundo que tem essa mesma experiência do que eu, né, claro, mas para mim estragou tanto, ficou tão marcado aquela mudança brusca do personagem ali, que para mim foi morte imediata para os livros. Eu não continuei comprando a série, não tive mais nenhuma vontade em conhecer, fui para outros livros, e teve até uma época que eu não estava assistindo a adaptação, porque era muito decepcionante, então eu parei de assistir para não prejudicar a minha empolgação com a leitura, vamos dizer assim. Teve mais uma série que causou muito problema também, que foi a série Fronteiras do Universo, de Philip Pullman. O livro que fez mais sucesso foi A Bússola de Ouro, que foi adaptada ali para o cinema com o mesmo nome. Mas o filme foi tão modificado, foram 2 horas de filme, com só 20% do livro sendo fiel, porque o livro A Bússola de Ouro traz muito a importância ali das realidades paralelas e dos outros universos. Então, assim, todo o filme foi baseado na vida da Layla. Tirou o foco principal, que era, vamos colocar assim, esses multiversos. O que pra mim foi terrível. Eu vou falar pra vocês que pra conseguir terminar de assistir o filme, eu pausei ele umas 3 vezes. O livro foi muito melhor, a descrição do escritor foi perfeita, só que eu abandonei a série, gente. O livro em si, ele é maravilhoso, ele tem um tom muito futurista para a época. Se eu não me engano, o primeiro livro foi lançado em 1995. Foi um livro que fez um grande marco também literário, só que a adaptação deixou muito a desejar, apesar de ter um elenco até de peso ali. Teve uma produção gráfica muito bonita, mas a história mesmo falhou e falhou muito. Nesse filme, A Bússola de Ouro, a parte que mais doeu os olhos foi o final, porque eles mudaram totalmente o final. E algo que eu achei incrível quando eu estava pesquisando sobre a adaptação foi que o roteirista e o diretor jurava que o filme teria continuação. E foi uma grande decepção, porque eles colocaram uma expectativa que era só deles. Eles adaptaram o filme para eles e achavam que a sequência já estava pronta pelas ideias que eles tiveram em mudar totalmente o final do filme, o que se mostrou uma estratégia totalmente errada da parte deles. Então pensa, gente, eles planejaram dar o final do livro correto no início do próximo filme, que acabou nunca acontecendo, né? Aí tá, mais uma vez, o meu questionamento em dizer da onde eles tiram essas ideias. Eu sei que o universo cinematográfico tem as suas regras, deve ter ali a sua forma de conseguir alcançar sucesso nas telinhas. Só que de tudo que nós vimos, de tudo que nós assistimos até hoje, tudo isso se mostrou um grande erro nessas adaptações. Eu nem vou comentar aqui sobre a série Insurgente, que eu abandonei porque eu cansei da história, mas realmente o primeiro filme que eu tinha lido, o primeiro livro, foi também muito diferente da história. Então, é uma longa história de adaptações que não deram certo, né? E é muito triste para o escritor ver a sua obra totalmente modificada. Imagine o trabalho que se tem para escrever um livro, para depois você ver isso totalmente destruído na telinha por alguém que está ali alterando todo o seu livro.
Inclusive, o escritor que escreveu o livro, Percy Jackson, falou que um dos seus maiores medos era que a Fox estragasse o seu livro, e realmente foi o que aconteceu. Bom, astros, eu vou ficando por aqui, trazendo para vocês esses relatos tristes, né? Já que nós temos tantas expectativas aqui, e eu nem vou falar da série Academia de Vampiros. Eu vou deixar isso para um outro momento, porque eu quero ver o que vai acontecer nessa adaptação da série que tá vindo aí para nós. A série Academia de Vampiros é uma série que eu gosto muito, mas o filme foi um lixo. O filme não tem nada a ver com a série, pouquíssimas coisas ali acontecem realmente. E foi outra decepção. Agora, o meu medo é o que tá vindo nessa série, porque, gente, realmente tá bem diferente os atores dessa série do que é descrito nos livros. Então, pensem no que eu falei, de muitas pessoas que vão assistir a série, depois vão ler os livros e vão se decepcionar, abandonar os livros, porque é muito diferente da série. Tem isso também. Astros, eu vou ficando por aqui, desejando que essas próximas adaptações corrijam os erros, mas não cometam novos erros. E se você não me conhece, eu sou a Jéssica Pertilli aqui do canal Biblioteca de Bolso. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho das notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!